Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus em cuja presença nós nos encontramos, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos na Tua casa para louvar, adorar, bendizer o Teu santo, excelso e maravilhoso nome, meu Senhor amado. Queremos te louvar, Senhor, pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, que já têm chegado, Senhor, aquelas que estão chegando. Traz, ó Deus, na Tua santa e gloriosa paz. Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Ministra sobre as nossas vidas a Tua bênção. Fica conosco. Nós oramos agradecidos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra a sua lição bíblica. A lição de número 8. Lição de número 8. A nossa lição fala os ataques contra a Igreja de Cristo. E a lição de número 8, que nós vamos tratar nesta tarde, fala a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E é sobre isso que nós queremos falar nesta tarde. Você que tem a sua revista, você que tem a sua Bíblia, vamos acompanhar. Está ali o Data Show, nós vamos passo a passo, aleluias, trabalhar nesta tarde em cima desta lição tão interessante e que tem muito a ver conosco, pentecostais, né? Nós que somos pentecostais. Pode passar, Valdir, o próximo slide. Os ataques contra a Igreja de Cristo, leitura bíblica em classe. O primeiro texto está em Atos capítulo 2, versos de 1 a 4. Eu queria pedir à igreja que lesse algum irmão, alguma irmã que pudesse ler essa passagem aí. Pode ler? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, irmãos, está aí o texto de Atos 2, de 1 a 4, que fala da descida do Espírito Santo sobre a igreja. E guarde bem o versículo 4, que diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, aí com a sua Bíblia aberta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, o verso de 7 a 11. Quem pode ler para nós, fazendo um favor? 1 de Coríntios 7, 12, de 7 a 11. Alguém pode ler, por favor? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia. Então nós vemos aí, irmãos, os dons espirituais que a palavra de Deus diz que o Espírito deu, o Senhor deu à igreja para a edificação do corpo. O apóstolo Paulo vai falar acerca das diversidades dos dons espirituais e dizendo que a variedade dos dons espirituais, irmãos, é para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí logo depois ele vem falando sobre a unidade do membro do corpo, né? De cada membro, nesse corpo místico de Cristo Jesus. Então nós vemos que o Espírito de Deus foi
derramado ali em Atos capítulo 2, e Paulo depois vai colocar aqui acerca da distribuição dos dons espirituais. No próximo slide, nós vamos ver aí o objetivo da lição, que é o de conceituar, né, o Pentecoste bíblico, identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja e conscientizar a respeito da manutenção da nossa identidade pentecostal. Nós temos uma identidade, irmãos. Aleluia, nós somos pentecostais. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. E aí, o comentarista da lição, ele começa abordando a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, irmãos, o Espírito Santo não havia sido derramado, né, como no dia de Pentecostes. Mas o Espírito de Deus trabalhava, agia, se manifestava, porém de forma seleta, porém de forma individualizada. E nós vemos isso na criação. Na criação. O versículo está aí, no próximo slide. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito prometido na criação. Vamos ler todos juntos, irmãos? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus estava ali na criação, movendo-se sobre a face das águas. E esse Espírito agora vai trabalhar, vai agir, porém, de uma forma individualizada, na vida de alguns homens. O Espírito descia sobre eles, e eles eram úteis para uma determinada função, ou um determinado momento. Ou seja, como o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre todos, como nós lemos em Atos 2, versículo de 1 a 4, o Espírito de Deus atuava sim, porém de uma forma medida, sobre a vida de alguns homens, para um objetivo específico. E nós vemos ali, cadê a sua Bíblia aí? A Bíblia, vamos para a Bíblia, irmãos, aqui é a Escola Bíblica Dominical. Então já pega a sua Bíblia, já abre, bota aí, viu? E vamos trabalhar, vamos rodar a Bíblia aqui nessa tarde. Isso, vamos rodar a Bíblia aqui nessa tarde. Bezaliel, Êxodo 31, 2 e 3. Quem pode ler para nós aí? Aleluia, o menino caprichou na apresentação do slide lá. Eu não sei fazer isso tudo não, meu irmão. Eu só fiz o corpo aí entreguei para ele. Ele foi lá para tarde agora beber café comigo, o Gustavo, porque é professor de química, e ele sentou lá comigo lá e foi ajeitando. Êxodo 31, 2 e 3. Quem pode ler? Este eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Olha aí, irmãos, que coisa linda esse versículo que a nossa irmã acabou de ler, que está falando ali que Deus, ele pega esse homem Bezalel, e o Espírito Santo o capacita, enche, vem sobre ele, mas com uma atitude específica. Para quê? Para que ele fosse um dos construtores ali do tabernáculo. O Espírito de Deus unge aquele homem em toda a arte. Pode repetir aí a leitura, minha irmã? Pois não. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, Sim. filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Olha só que coisa linda, né, irmãos? O Espírito de Deus.
enche a vida daquele homem de entendimento, sabedoria em todas as artes e ciências. E agora ele vai trabalhar ali na confecção do tabernáculo, né? E em cima daquilo que Deus havia dado a Moisés. Vamos ver outro exemplo também no Antigo Testamento, Juízes 6:34. Juízes 6:34 vai falar também acerca de outro homem. E vamos ver o que acontece aí na vida desse homem. Quem pode ler para nós? Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Então veja só, irmãos. A gente ouve muito falar de Gideão, né? Gideão, mas Gideão era um homem como outro qualquer. E a gente conhece a história de Gideão. Você conhece, se por um acaso, pastor, não tenho muito conhecimento não, leia, né? Leia, ele foi um dos juízes ali de Israel, e ele proporciona uma grande vitória ao povo de Deus, uma grande vitória, né? Juntando aqueles 300 homens com ele, havia 32 mil, tem até o hino da irmã Eliane, né? Eliane Oliveira, havia os 32 mil, depois Deus manda voltar aquela turma toda, volta 22 mil, ficam 10 mil, e Deus ainda acha que é muita gente, manda voltar mais, deixa ele só com 300, e ele sai vitorioso naquela peleja. Mas aí em Juízes 6:34, está o segredo, irmãos, porque Gideão foi vitorioso só com 300 homens, e não com 32. E por quê? O nosso irmão leu ali, porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Que coisa linda, né? O Espírito de Deus veio sobre ele. E quando o Espírito de Deus veio sobre ele, ele comanda aquela vitória, e Deus dá vitória ao seu povo. Mas porque o Espírito de Deus era sobre Gideão, mas só Gideão ali, e para uma obra específica, para aquela batalha específica. E também, irmãos, o nosso comentarista fala que o Espírito também atuava, né, na vida dos reis, sacerdotes e profetas. Vamos ver isso? Aleluia. Êxodo 28:41. Quem pode ler? Outro irmão aí, ó. Você que vai ler Êxodo 28:41, sinaliza aí que é você. Para outro irmão, lê Samuel 16:14. E um terceiro, 1 Reis 19:16. Vamos lá. Quem vai ler 28:41 de Êxodo? Pode ler, minha irmã. Depois de vestir seu irmão, Arão e os filhos dele, unjam-os e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Unge e consagre, para que me sirvam como sacerdote. Aleluia. 1 Samuel 16:14. Quem pode ler? Márcio. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentavam um espírito mau da parte do Senhor. Então veja só, o Espírito de Deus veio sobre a vida de Saul. E aí, irmãos, esse versículo chama muito a nossa atenção. Porque Márcio está dizendo que se o Espírito se retirou, é porque o Espírito havia vindo sobre ele. Ele um dia foi cheio do Espírito. Mas como ele resolveu andar em desobediência, e deixou o coração dele encher de raiva, de ódio e de inveja, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou. E que a casa, irmãos, preste atenção, a casa nunca fica vazia. Ah, eu não quero nada com Jesus, eu vou viver minha vida tranquilo, eu não quero nem o diabo nem Jesus. Não, não é assim não. Não é assim, meu irmão, não é assim, viu? Não se assuste não, não caia sentado não, não desmaie não. Mas se o Espírito de Deus sai da vida de uma pessoa, pode ter certeza que o espírito do engano, o espírito da treva ocupa aquele espaço. Ocupa aquele espaço. Ocupa. Viu? A casa não fica vazia, né?
E 1 Reis 19, 16, quem é que vai ler? Quem é que vai ler para nós? E a Jeú, filho de Níci, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, isso é o Espírito Santo. E nós poderíamos aqui trazer muito mais exemplos, né? Mas o nosso tempo é pouco da ação do Espírito Santo sobre a vida de grandes homens no Antigo Testamento, sobre a vida de Sansão, né? Todos nós aqui conhecemos a história de Sansão, aquela força descomunal. Não era porque Sansão ia para a academia, não era porque Sansão era escrito na Smart Fit ou em outra por aí. Não era nada disso não. A Bíblia diz que toda vez que Deus precisava dele para uma ação, para liderar uma peleja, sair à frente do exército, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. E Sansão era revestido de uma força tremenda, tremenda. Mas Sansão, irmãos, também foi um homem que nós precisamos aqui abrir um parêntese para dizer que ele foi aquele tipo de crente, que ele preferiu viver toda a vida dele de crente brincando com o pecado. Brincando com o pecado. Desafiando Satanás e o inferno. Ele brincava literalmente, né? Sansão brincava com o pecado, sabe? Dava lugar assim de uma forma terrível. E todos nós conhecemos a história de Sansão. Se envolve com aquela mulher, vai revelando assim, não pouco a pouco, porque ele revela de uma vez só no final, mas vê que ele fica ali, né, falando, brincando com ela acerca do que o faria perder a sua força, e até o ponto em que ele revela completamente e perde. E a Bíblia diz que ele pensa com ele, né? Voltarei, sairei e me livrarei dos filisteus como das outras vezes. Porém, o versículo é claro lá, que diz assim, ó: porém Sansão não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Não sabia. E esse é que é o perigo, irmãos, e é esse que é o problema. Porque quando você começa a dar lugar, quando você começa a desprezar a presença de Deus, quando você começa a levar uma vida de qualquer maneira, você não se apercebe da saída do Espírito Santo. Não se apercebe. Você pensa que ainda é crente. Você pensa que ainda é cheio. Você pensa que ainda tem unção, mas não tem mais nada. É uma lata vazia, que só faz barulho, que só tem barulho, né? Uma lata vazia, que um pedaço de pau na mão de um menino, olha, mas gera uma barulhada tremenda, né? Mas é só barulho, irmão, não tem nada. É uma lata vazia. Então nós temos que ter muito cuidado. Essa é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aí na próxima página agora, nós temos o Espírito derramado. O Espírito derramado. Você pode abrir aí Joel 2:28? Quem é que pode abrir Joel 2:28? Joel é depois de Daniel, viu? Tem lá o início dos profetas menores. Já achou? Então leia para nós aí. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então vejam, irmãos, que isso aí é uma profecia de Joel, lá no Antigo Testamento, e ele profetiza pelo Espírito de Deus
que o Senhor derramaria sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Então agora você veja que mudou. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era medida e era esporádica, era temporária e sobre a vida de algumas pessoas, de alguns personagens. E o Espírito vinha para que ele cumprisse uma obra ou realizasse uma missão específica. Mas agora nós estamos vivendo o Novo Testamento. E você, irmãos, pode dar 10 glória a Deus, 5 aleluia, viu? Porque você está vivendo essa dispensação linda, que é a dispensação do derramamento do Espírito Santo. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo. E os grandes homens de Deus morreram nessa expectativa, aguardando e esperando. E nós vivenciamos isso, irmãos. E muitas vezes negligenciamos. E aí o profeta Joel profetiza. E essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Atos 2, 1 a 4. Quem pode ler para nós? Atos 2, 1 a 4. Isso aí é mais tranquilo de achar, mais fácil. Livro de Atos. Né? Atos vem logo depois de João, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Quem pode ler? Ao cumprir-se o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficando cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem. Então veja, irmãos, aí os crentes estão reunidos, a palavra de Deus diz que estão ali naquele culto cerca de 120 crentes, né? Reunidos, e de repente, é o de repente de Deus, veio um som como de um vento veemente e enche toda a casa, e o Espírito Santo é derramado sobre todos. Olha que maravilha, olha que coisa linda, irmãos, sobre todos. Agora não há distinção, agora não é sobre Sansão, agora não é sobre A, não é sobre B, não, é sobre todos. É a igreja de Jesus Cristo. É o Senhor que disse: eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Eu subirei, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou, mas o Consolador virá. O Consolador virá. E aí, irmãos, em Atos 2, de 1 a 4, nós vemos Lucas, o médico amado, descrevendo esse momento do derramamento do Espírito Santo. O verso 4, que eu destaquei ali embaixo, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, irmãos, isso aí é uma prova cabal, né? Para nós pentecostais, não estou falando de outras denominações que entendem de forma diferente, mas nós pentecostais cremos e entendemos que o batismo no Espírito Santo é acompanhado do falar em línguas, né? Está aí uma prova irrefutável disso. E nós, irmãos, precisamos buscar. Ontem, Cláudia, eu estava conversando com aquele irmão, Sérgio o nome dele, né?
ele é ali da freguesia, e ele é de uma família tradicional da Assembleia de Deus. Os avós dele, né, bem lá no início, tiveram com Daniel Berg, com Narving, porque eles são do Pará, a família do Pará. E os avós conheceram, conviveram com os missionários, hospedaram os missionários. E ele conversando conosco, a gente ali, né, matando saudade daqueles tempos, e ele citou muitos homens do passado, coisa e tal, e ele dizia: pastor, a gente era batizado com 7, 8, com 12 anos de idade, já era todo mundo batizado com o Espírito Santo. 12 anos, ninguém passava disso dentro da igreja depois disso. Só se aceitasse a Jesus, né? Aquelas pessoas que aceitavam com 30, 40, 50 anos, aí era outra coisa. Mas os filhos de crente que nasciam dentro da igreja, que eram criados nos bancos da igreja, não passava de 12 anos não, meu irmão. Não passava, com 8, 7, 6, 9 anos já eram batizados com o Espírito Santo. Cláudia pegou ali essa época ali, né, Cláudia? O departamento infantil, o departamento de crianças tudo batizado com o Espírito Santo. Uma coisa linda, irmãos. Porque se buscava mesmo, se buscava, sabe? Se buscava mesmo. Era aquela sede, aquela coisa. As crianças vinham para os ensaios na igreja e tampava no joelho, aquela criançada tampava no joelho, sabe? E nós tínhamos lá em Nova Holanda, e se Deus quiser a gente vai implantar aqui com a graça de Deus, a oração da segunda-feira, 1 hora de joelho aqui, 1 hora, de 7h30 às 8h30. Nós colocamos ali em Nova Holanda, de 7h30 às 8h30 na segunda-feira. Não tem palavra, não tem louvor, nada. É 1 hora. Chegavam os irmãos 7h30 ali, a gente tapava no joelho e só levantava 8h30. 1 hora de joelho, 1 hora no joelho, só oração. Não tem louvor, não tem palavra, 8h30 levantava, dá a bênção apostólica, acabou. Ali, sabe? E aí você pensa: meu Deus, 1 hora de joelho não aguento não. Aguenta, meu irmão, aguenta e passa rapidinho. Quando tu falar assim, agora que eu vou começar, pronto, acabou o horário, sabe? Quando a gente tampa mesmo na oração, e aquelas crianças, irmão, e ele ontem estava confirmando isso comigo, dizendo: pastor, olha, a coisa mais linda do mundo, as crianças tudo batizadas, coisa e tal. E aí, irmãos, o Espírito mudou? Não. O Espírito Santo não mudou, não houve mudança. Não houve, irmão. Somos nós que nos acomodamos, sabe? Muitos de nós já não creem. Achamos que acabou, achamos que era lá para trás. Mas não, irmãos, o batizador é Jesus, é Ele quem batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco, está no nosso meio. Nós somos pentecostais, precisamos resgatar isso. Paulo diz: quando vocês se reunirem, né, em adoração, num culto, que haja cânticos espirituais, que haja louvor, que haja, né, ministração da palavra. E nós precisamos voltar a esse tempo, irmãos. Precisamos voltar com orgulho, sabe? Com orgulho, o irmão ser tomado numa palavra profética, numa palavra de profecia, o dom de interpretação de língua, um está profetizando em línguas e o outro interpretando ali na hora o que Deus está dizendo, sabe? A nossa oração tem que ter línguas estranhas, é a marca da Assembleia, é a marca. Mas infelizmente o tema da nossa lição é a sutileza do enfraquecimento. Nós estamos estudando o ataque, né? A lição fala dos ataques de Satanás contra a igreja. E um dos ataques, irmão, é essa coisa do acabou, do deixa para lá, pastor não esquenta, isso é do passado. E nós vamos absorvendo isso.
Nós vamos absorvendo isso e vamos deixando, sabe? E vamos deixando, mas precisamos voltar, irmãos, voltar. Bota o próximo aí para nós. Aleluia. Olha só, os irmãos estão, dá para ler ali, irmãos? Eu acho que ficou um pouco pequeno, né? Tem que falar com o Gustavo, com a Janilinga, que ele... porque não, eu digo ali a fonte, porque ia gerar mais slides, mas ia aumentar, não é isso? Agostinho de Hipona, que foi um grande líder, né, no passado da igreja, ele viveu no ano de 354, ele introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons foram para o período apostólico. Agostinho de Hipona foi um grande homem de Deus, um grande líder, né, da igreja, mas ele trouxe esse ensinamento acerca de que toda aquela movimentação, toda aquela ação do Espírito foi no início para que a igreja surgisse, para que a igreja impulsionasse, para que a igreja tivesse uma grande pujança no seu início, mas que não era mais necessário. E isso é um erro, irmão. Isso é um erro, sabe? Isso é um erro. E mesmo a grande reforma luterana, o ponto seguinte, Walter, com muita pujança, a grande reforma luterana não conseguiu livrar a igreja deste conceito doutrinário. Nós tivemos no ano de 1512, né? 1512, a grande reforma protestante, liderada, né? A gente tem Martinho Lutero como grande líder, mas a reforma não se deu assim de uma hora para outra. A reforma já vinha sendo trabalhada, né? Costurada por grandes homens de Deus, mas no ano de 1512, né? Por ali, Lutero, ele coloca lá na porta da catedral, né, de Wittenberg, aquelas 95 teses, contrariando os dogmas papais, enfim, né, batendo ali de frente realmente contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas mesmo a grande reforma luterana, irmão, não conseguiu corrigir isso, trazer de volta o pentecostalismo lá no início. E o movimento pentecostal, ele vai surgir, né, com muita pujança sobre a liderança. Eu coloquei aqui, mas não é diretamente, mas eu queria destacar mais, né, o grande movimento liderado por William Seymour, no ano de 1906, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, mais precisamente na Rua Azusa 312. Os irmãos conhecem bem esse movimento pentecostal ali, que foi liderado por um negro americano, um pastor, e que ele resolve liderar esse movimento, e ele compra um templo antigo de uma igreja metodista que estava fechada, um templo, e ele começa a pregar o verdadeiro avivamento espiritual, e ele começa a reunir um grupo de seguidores com ele, e o Espírito de Deus se faz presente, e muitas pessoas são ali batizadas com o Espírito Santo, e isso, irmãos, causa uma revolução para a época. Porque não se via falar isso, e Seymour foi combatido. Os jornais da época o chamaram de herege, os líderes da época, mas graças a Deus o movimento prosperou. O movimento prosperou. E hoje nós, principalmente pentecostais, falamos com grande alegria sobre o movimento, né, da Rua Azusa, liderado por William Seymour. E aí, 2 missionários suecos ouvem falar desse movimento, saem da Suécia
Estados Unidos e vão lá conferir esse negócio. Daniel Berg e Gunnar Wingre. E são batizados com o Espírito Santo. São batizados com o Espírito Santo. E Deus, irmãos, dá uma revelação a Gunnar Wingre. Deus revela àquele moço que ele viajasse, que ele fizesse uma viagem missionária, porque Deus precisava dele. E naquela visão que ele tem, naquela revelação que ele tem, ele vê um nome chamado Pará. E ele não tem a menor ideia do que é o Pará. E ele vai, segundo a história das Assembleias de Deus, ele vai para os mapas da época, ele vai para o Google da época, para as ferramentas da sua época, e descobre que Pará é um estado lá no norte do Brasil, e ele divide o seu sonho, o seu desejo com outro sueco, outro missionário sueco, que também tinha participado do movimento da Rua Azusa, Daniel Berg, e os dois, irmãos, aqueles dois homens, juntam as roupas, fazem cada um a sua mala e partem para o Brasil. Aleluia. E vêm bater no Pará. Sem falar português, sem conhecer ninguém nesta terra, desembarcam nos seus ternos europeus, debaixo de um sol tremendo, e ficam por ali andando sem rumo, mas são acolhidos pela Igreja Batista, que eles eram batistas lá. E são acolhidos pela Igreja Batista aqui no Pará. Porém, muito rapidamente a Igreja Batista começa a ter dificuldade com aqueles dois homens ali no seio da igreja. Porque aqueles dois homens desembarcam aqui, irmãos, inflamados pelo movimento pentecostal. Chegam aqui inflamados pelo batismo com o Espírito Santo, pelo falar em línguas, pelas revelações. E aí eles participam, desembarcam no Brasil, no Pará, em 19 de novembro de 1910, está ali, e em 19 de junho de 1911, ou seja, praticamente 6, 7 meses depois, eles fundam uma missão de fé apostólica. Eles fundam uma igreja, missão de fé apostólica, que em 1918 vem ser reconhecida como a Assembleia de Deus. E eu coloquei ali mais uma no finalzinho, que a nossa irmã Celina de Albuquerque, foi a primeira mulher ou primeira pessoa batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro. E depois da irmã Celina, irmãos, não parou mais. O movimento pentecostal chegou aqui, através desses dois homens, e incendiou essa nação. E a igreja começou lá no Pará, e desceu aí por esse sul, veio para o Rio de Janeiro, veio para o Rio de Janeiro, ali em São Cristóvão, e Madureira, aquela coisa toda, e chegou até nós, irmãos, essa chama linda, maravilhosa, esse movimento que nós não podemos deixar, aleluia, nada nem ninguém parar, nem essa chama desvanecer, que é a chama pentecostal, E o inferno trabalha, irmão, mas trabalha muito, muito, muito mesmo, para poder, tirar do nosso seio essa pujança, esse desejo, que é uma marca, é uma identidade nossa. E aí muitas pessoas combatem, o comentarista fala acerca disso, porque a gente sabe dos desvios, a gente sabe
das brincadeiras, a gente sabe do que acontece isso, as pessoas, em nome do Pentecoste, ou em nome da unção e do Espírito Santo, as bizarrices, as loucuras que a gente vê por aí, nessa internet aí da vida, e a gente vê pessoas se passando por vasos, se passando por profeta, cobrando por revelações, cobrando por profecia, né? E a gente tem visto aí muita loucuras dentro desse negócio, desse movimento, mas não é, irmãos, não é, presta atenção, não é por causa de um ou outro que extrapola que a igreja vai abrir mão ou deixar de continuar crendo nos dons espirituais. A igreja vai deixar de buscar o batismo com o Espírito Santo. A igreja vai perder esta marca, aleluia. Não vamos perder. Não é por causa de os arroubos de um ou de outro, irmãos, que a igreja vai abrir mão, não. A Assembleia de Deus, as igrejas verdadeiramente pentecostais, precisam voltar às suas origens, aleluia, a atualidade dos dons espirituais. Nós temos, é o revestimento de poder para a obra missionária. Quem pode ler para nós Lucas 24 e 49? Lucas 24 e 49. Quem pode ler? Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmãos, olha só que promessa linda. Jesus Cristo, antes da sua ascensão, antes de subir ao céu, ele aparece aos seus discípulos, dá as suas instruções, e aí agora, ali no versículo 49, já no final do livro de Lucas, ele disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Essa promessa de meu Pai é o que, igreja? Aleluia! É a descida do Espírito Santo que vai acontecer em Atos capítulo 2. E olha, presta atenção nessa palavra. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Olha só, vocês têm que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, depois que vocês forem revestidos de poder, esquece Jerusalém. Aí é Samaria, Judeia, aleluia, ou até os confins da terra. Então, irmãos, presta atenção, ser cheio do Espírito Santo não é para ficar tirando onda, profetizando. Ser cheio do Espírito Santo não é para virar artista espiritual, não. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é para pregar o Evangelho, é para dar testemunho. Jesus Cristo disse: vós sereis as minhas testemunhas. As minhas testemunhas. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Aí você mora lá na tua rua, tu mora na tua rua, você é cheio do Espírito Santo, para que toda a tua rua saiba, tenha conhecimento, lá no teu condomínio que você mora, todo mundo lá no teu condomínio necessita saber que a tua casa, dentro da tua casa tem uma luz, tem um candeeiro, tem 1 quilo de sal lá, que na hora que o aperto bater na porta do ímpio, na hora que a dificuldade bater lá, aleluia, ele tem para onde correr. Ele tem uma referência. E é por isso que Jesus disse: não se pode acender uma lâmpada, uma lamparina, e colocar ela debaixo da mesa.
debaixo da cama. Não, irmão, não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa num lugar escondido. Ela tem que ficar no ponto mais alto da casa para quê? Para iluminar toda a casa. Então, na rua que você mora, irmãos, toda a rua precisa saber, na casa número 10 tem uma pessoa cheia do Espírito Santo. No prédio que você mora, todo o teu prédio tem que saber, lá no apartamento 200 e tal, tem uma pessoa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, irmãos, não é para ninguém virar artista gospel, não. Não é. Sabe? Não é. É para a gente ser testemunha do poder de Deus. E aí Jesus disse, olha, ficar em Jerusalém até você ser cheio de poder. Agora, depois que você ser cheio de poder, acabou Jerusalém. E aí, sabe o que acontece? Eles foram cheios do Espírito Santo em Atos, né? Mas aí ninguém sai. Estava bom, né? Eles permanecem em Jerusalém. Aí o que Deus faz? Eu tenho que dar uma sacudida nesse negócio. Eu tenho que jogar essa água para fora da bacia. Vamos embora. Eu tenho que espalhar essa gente. Eu tenho que espalhar. E aí, irmão, eles começa a perseguição. Né? Começa. Eles arrastam Estevão, apedrejam Estevão. Tiago é morto à espada. E aí aparece Saulo de Tarso. Saulo aparece no cenário, matando todo mundo, botando todo mundo na cadeia. E aí a igreja tem que abrir. A igreja abre. A igreja se espalha. Porque no dia do Pentecoste, a Bíblia diz que acontece o quê? Pedro traz aquela grande mensagem e 3.000 almas aceitam a Jesus. E depois Pedro prega novamente, 5.000 almas aceitam a Jesus. E com a perseguição, imagina, olha a multidão de gente agora se espalhando, irmãos, por aquelas cidades. E aqueles crentes que estão saindo, saem pregando o Evangelho. Saem espalhando as boas novas. E aí a igreja começa a crescer. Aí a igreja começa a se estender. Fora de Jerusalém. Aí você vai ver daqui a pouco a igreja de Antioquia. Você vai ver as outras igrejas agora crescendo. E a igreja de Antioquia, irmãos, a igreja de Antioquia se torna uma igreja tão poderosa, tão grande, tão maravilhosa, que ela é fruto dessa perseguição. O Evangelho chega lá, funda-se uma igreja, que é uma igreja missionária, é a igreja que vai enviar Paulo, que vai enviar Marcos, que vai enviar Barnabé. É uma igreja que lá na frente vai recolher oferta para socorrer os pobres, os crentes de Jerusalém, a igreja de Antioquia. Porque precisou, irmãos, da perseguição, sabe? Para que esse evangelho, para que o poder derramado ali se espalhasse de uma forma tremenda. O movimento pentecostal, irmãos, essa chama é necessária para a unidade e crescimento do corpo de Cristo. Aí Paulo vai tratar na sua primeira carta de Coríntios, capítulo 12, nos versos de 1 a 13, quando ele fala acerca dos dons espirituais, né? E os irmãos têm lá a relação dos dons e de que forma que eles são divididos. E essa fonte, ela não cessa. É lindo isso. Veja aí Atos 4:31 para nós e também 10. Ó, desse lado aqui alguém abre em Atos 4:31 e aqui no meio aqui, ó, ou aqui desse lado, 10, 44 a 46. Primeiros Atos 4:31.
31. Quem pode ler? Pode ler, pode ler. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Guarde isso aí, irmãos, que a irmã acabou de ler. Quem pode ler 10, 44? Atos 10, 44. Ainda não acharam não aqui? Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Aleluia. Aí, irmãos, veja só. Em Atos 2, a igreja é cheia do Espírito Santo. Tem um derramamento de poder ali em Atos 2, lá no cenáculo. E aí em Atos 4, quando a irmã Aida leu, aí eles estão reunidos, é quando Pedro é liberto, né, da prisão, que volta para lá, para casa, e eles estão ali, começam um culto ali de agradecimento, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e foi uma coisa tão tremenda que a Bíblia diz que o lugar moveu-se. O lugar tremeu, irmãos, tamanho a manifestação do poder. E aí em Atos, é lá na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Pedro está pregando lá, e de repente todos foram cheios. Então veja que o movimento, irmãos, a ação do Espírito Santo não ficou restrita, parada ali em Atos capítulo 2. Eles foram cheios, acabou. Quem estava lá, estava. Quem não estava, não estava. Quem participou daquele culto foi cheio. Quem não participou, então já era. Não, irmão. Foram cheios em Atos 2, foram cheios em Atos 4, foram cheios em Atos 10, e o Espírito está aqui nesta noite para nos encher também. Aleluia! E o mesmo Espírito está aqui para te batizar com o Espírito Santo, para que você fale em línguas, aleluia! Fale em línguas com o Senhor. Não pare, irmãos, a ação do Espírito Santo continua, e a igreja não pode perder esta identidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, com esta palavra. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Aleluia, é a nossa marca da Assembleia de Deus e das demais igrejas que prezam, aleluia, pelo pentecostalismo. Então, se você não é batizado, irmãos, com o Espírito Santo, não é, busque. Busque. Pastor, minha geladeira está ruinzinha. Vai, espera para o ano que vem. Deixa ela lá. Só faz meia forma de gelo. Tá bom, metade da forma tu bebe água gelada e a outra metade é gelo. Vai assim. Mas quando dobrar o joelho, irmãos, clame pelo batismo com o Espírito Santo. Diga, Senhor, me batiza com o teu Espírito. Busque, irmãos, vá nas fontes. Vá nas fontes, busque mesmo, busque, coloque um propósito. Comece a jejuar nesse propósito. Ore pelas madrugadas. Acordou de madrugada, meu irmão, vai no banheiro, passa uma água no rostinho e dobra o joelhinho lá e ora um bocado, busca o batismo com o Espírito Santo. E você que é batizado, pastor, fui batizado em 1903. E de lá para cá nunca mais falei em língua. Está errado, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você precisa voltar a falar em línguas com o Senhor. Você precisa cantar em línguas. Aleluia. Cânticos espirituais. Busque, 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 busque. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu estou buscando dinheiro, eu estou buscando ouro e prata. Minha irmã, eu tenho um sapato no teu pé? Dá uma olhadinha aí, vê se tem um sapato no teu pé. Tem? Irmão, irmã, tem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua casa tem outro par de sapatos? Só mais um? Tem? Só mais um? Tem dois? Ah, então, meu irmão, pelo amor de Deus. Não vou nem falar mais nada, vou até acabar.
Se tem um no pé e já tem mais em casa, Aleluia. então, meu irmão, você tem que parar de orar por qualquer coisa e começar a orar para ser batizado com o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu vou ser cheio para me ficar profetizando na igreja. Tu vai ser cheio para ganhar o teu vizinho. Tu vai ser cheio para ganhar a tua família. Tu vai ser cheio para ganhar, aleluia, o teu colega de trabalho. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, é para você testemunhar com ousadia do Evangelho de Cristo. Aleluia. O ser usado no dom de profecia, o ser usado em outros dons, aí é o Senhor. Aí é com Deus. Se Ele quiser te usar, Ele vai te usar. Mas a primeira coisa que você precisa ser cheio é para ser uma bênção na mão de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, meu irmão, minha irmã. Nós vamos orar, encerrando este momento de EBD. Nós vamos ter 10 minutos, tá? Temos um cafezinho ali fora. Temos um biscoitinho salgado, um biscoitinho doce. Você vai no banheiro, vai tomar uma água, porque 16h10 nós estaremos começando aqui esse culto. E peça para Jesus voltar 16h08, para a gente, 18h08, para a gente ir para o céu. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela ministração da Tua palavra, Senhor. Por esta lição de EBD, Senhor amado. Ó Deus, que possamos sair daqui com sede e fome da Tua presença. Que possamos sair daqui com sede e fome do Teu Espírito, Senhor. Que continua sendo derramado, meu Senhor amado. Ó Deus, aquele mover lá da Rua Azusa, aquele mover da Rua Azusa, Senhor, traz para o nosso dia, traz para o nosso tempo, meu Senhor amado. Ó Deus, que quando a Tua igreja se reunir, Senhor, que haja cânticos espirituais, que façam falar em língua, que haja revelação, que haja profecia, Senhor eterno, que haja dons espirituais, Senhor, repartidos no meio da Tua igreja. Ó Deus, aleluia, que esta igreja seja cheia, cheia, cheia do Teu Espírito, Senhor amado. Leva-nos à fonte, Senhor. Leva-nos à fonte do Teu Espírito. Ministra sobre nós a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 10 minutos, irmão, para a gente